GPAncast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPAncast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e sou a anfitriã para o dia de hoje aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que mais agrada o trabalhador. Não é verdade? Benefício é sempre bom. Maravilha, né? Todo mundo já teve, está com o benefício, dia vai ter. Ou se ainda não teve, espera em ter esse momento. E é um momento muito esperado do mês, né? Quando cai ali na conta, é uma felicidade para todos. Hoje em dia tem dois lugares que a gente não consegue deixar de ir, pelo menos uma vez por semana. É verdade. E um delas é o mercado, né? Em regra aí a gente tem ido muito à farmácia também. Mas o mercado é inevitável. Toda semana a gente está lá. Então é um instrumento muito útil. Às vezes, várias vezes na semana, às vezes, várias vezes no dia, perto de datas comemorativas, então o supermercado sempre lota. E se tiver um vale alimentação, aí a felicidade é garantida. Então, o nosso tema de hoje é vale alimentação. É um direito, um benefício ou uma dor de cabeça para o gestor público? E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo o Eduardo Franco da Silva, que é um dos diretores da GPAN, especialista em gestão pública, contador e também tem muita experiência na parte de RH. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Gisele. Fique à vontade. Muito bom estar com você aqui pela primeira vez nesse ano, né? Que bom que deu ajustarmos nossas agendas e fazermos esse encontro aqui para levar um pouco de conhecimento e compartilhar um pouco do que a gente sabe com os nossos internautas. E em casa nova também, né? Você que nos acompanha, já viu que o nosso cenário mudou, estamos em nova sede aqui da empresa e também um novo cenário do nosso programa. Então, é um prazer ter você ouvinte e ter você aqui, Eduardo, e também o Guilherme, que está aqui no nosso suporte, nos ajudando na gravação de hoje. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui trazendo vocês para a nossa casa nova. Então vamos lá. Eu já vou começar perguntando, como o nosso podcast é voltado para o servidor público, eu vou perguntar em relação a prefeituras, né? Em relação ao vale alimentação, em relação ao ticket, ao auxílio. Me fala o seguinte: toda prefeitura deve conceder? Como que funciona? Tem que ter lei autorizando? Como que nós temos que proceder em relação a esse benefício? Vamos lá, Gisele. A concessão no órgão público, nós fizemos essa introdução sobre o benefício, a importância dele, e é uma necessidade inevitável hoje para todos os trabalhadores. Ocorre que, como todos sabem, a administração pública só pode tomar medidas, iniciativas e concessões, vamos dizer assim, não só de benefícios, mas também de remuneração, por meio de autorização legislativa. Portanto, mesmo que o benefício seja concedido em caráter geral na iniciativa privada por iniciativa dos empregadores ou até em atendimento a convenções coletivas de trabalho, na administração pública é imprescindível que a concessão esteja autorizada por meio de uma lei. Tá? Então, é importante que essa lei diga lá quem vai ter direito, qual que é a forma de pagamento, que esse valor será concedido com vínculo ao trabalho, né? Significa o quê? Que para ter o direito, a pessoa tem que estar em efetivo exercício. Então, ela precisa comparecer ao serviço, até porque esse caráter indenizatório que o benefício tem, que nós trataremos com mais detalhe adiante, ele é exatamente para custeio da alimentação desse trabalhador no momento em que ele está fora, por necessidade, né, do trabalho da residência dele. Então, essa questão é importante para deixar claro.
sem lei, a gente orienta a não conceder. Um dos tópicos que o Eduardo já levantou aqui, que é indenizatório, né? Então, mais para frente, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, por que que indeniza, né? Quais são as formas de ter ou não essa indenização. Mas me diz o seguinte, como que pode ser pago esse benefício? Ticket, cartão, em espécie, cesta básica, como que funciona essa forma de pagamento? A gente, em muitos lugares nós chegamos, por exemplo, em restaurantes, e nós já temos um bilhete logo na entrada, né? Aceita-se VR, Sodexo e tudo. Pluxee, agora é o É, novo o Sodexo é a versão Sodexo Pluxee. mudou o nome, né? Mas a gente já vê ali essa comunicação. E como que pode ser pago? Exatamente. Hoje os cartões estão flexíveis, né, Gisele? Hoje você tem um cartão que ele pode ter um vale combustível nele, Sim. e você tem o ticket de alimentação nele ou o ticket de refeição. E para cada necessidade, ele é separado lá no próprio cartão, você vai distribuindo os Uhum. valores para utilizações específicas para cada necessidade. Mas essa pergunta tua é muito importante porque nós trabalhamos com órgãos públicos e o que a gente percebe é um desvirtuamento da regra do benefício, a regra correta, Sim. tá? Nós temos um entendimento, nós trataremos disso com mais detalhe também no decorrer do nosso bate-papo, mas respondendo objetivamente a tua pergunta, há três formas de conceder hoje o benefício. Uma delas, que é muito usual, é o pagamento em dinheiro, mas aí a gente precisa fazer algumas observações, Tem um né? risco, né? Tem algumas ressalvas importantes nesse caso. Vamos lá, deixar bem claro aqui para vocês que acompanharão aí, estão agora ouvindo o que a gente está falando. O dinheiro, o pagamento em dinheiro, ele desvirtua o caráter indenizatório. Isso está previsto na CLT. A CLT diz que o pagamento do vale alimentação, se ele for concedido em pecúnia, ele está sujeito a alguns encargos previdenciários e trabalhistas, como o Fundo de Uhum. Garantia e o INSS. Então, por isso que nós iniciamos aí o nosso bate-papo falando sobre a importância de o vale estar condicionado ao dia de efetivo trabalho, tá? Uhum. Exatamente para não descaracterizar e nem desvirtuar esse caráter indenizatório. Quer dizer o quê? Ao pagar pelo dia de trabalho, e somente quando a pessoa for trabalhar, aí está perfeito, você não corre o risco de ter incidência de encargos e você respeita, em regra, a legislação. Agora, quando você paga em dinheiro, em valor fixo, que é o que normalmente acontece, você tem há dois riscos aí. A incidência de INSS Fundo de Garantia e também o reflexo desses valores em outras verbas, como direitos principalmente, como férias e 13º salário. Por isso que é importante estabelecer sempre na legislação municipal esse regramento criterioso e sempre objetivando o custeio da despesa de alimentação quando o trabalhador está em deslocamento a trabalho, residência, vice-versa. Então, por isso que, né, nessas três situações, o pagamento em dinheiro é o menos recomendável. Aí nós temos algumas situações, nós trabalhamos com órgãos públicos, então nós vemos que órgãos públicos têm regime estatutário e eles, por vezes, imaginam que, por ser estatutário, não teria o risco desses reflexos de encargos e tudo mais. Mas nós precisamos também lembrar que muitos órgãos, mesmo sendo regime estatutário, eles contribuem para o regime geral de previdência. Uhum. E a regra da incidência ela é do regime geral. Ela Uhum. influencia, ela pega quem é regime geral. Então, mesmo vocês do órgão público sendo estatutário, mas se os seus servidores contribuem para o INSS e vocês concedem o vale alimentação em forma de dinheiro na folha de pagamento, que é muito comum, há o risco desse valor ser questionado pela Receita Federal para ter incidência de encargos, tá? Então, esse é um ponto preocupante.
Da mesma forma, há casos também de órgãos públicos que são seletistas, usam a CLT, mas Uhum. mesmo assim insistem em pagarem dinheiro. E é Uhum. muito mais arriscado, por quê? Além do INSS, né, porque o seletista obrigatoriamente contribui para o INSS, ele também tem a questão da incidência do fundo de garantia. Uhum. E aí também o reflexo em férias e 13º, devido ao caráter ali remuneratório, né, que a verba acaba deixando transparecer, porque a pessoa começa a receber todo mês, e isso dá aquela caracterização de que é um valor fixo, Contínuo. habitual, Uhum. pessoas sempre recebendo, então, de certa forma, por isso que a legislação vem Pode até trazer. incorporar no salário. Exatamente. Boa sacada também. Esse é um terceiro risco, podemos colocar assim, Uhum. tá bom? Então, além dessa situação que é a que a gente menos recomenda e que orienta sempre a rever a conduta, tem também a concessão in natura, hoje mais difícil, talvez Uhum. só em grandes corporações, provavelmente, essas que têm muito trabalhador, que ficam lá no... Nós temos aqui, por exemplo, usina de cana-de-café, de De açúcar. cana-de-açúcar. Então, lá é um local onde tem muita concentração de trabalhadores. Os ônibus levam para lá, ficam o dia inteiro lá. Então, Sim. a gente sabe que lá tem um refeitório e as pessoas são servidas Uhum. lá no local. Então, é um caso de concessão in natura também. Nos órgãos públicos, eu recordo muito tempo atrás, nós trabalhamos no município de Olambra. E eu lembro que lá na prefeitura tinha um refeitório. Os servidores públicos comiam tudo junto lá, o pessoal do Paço. No mais, não se vê muito hoje em dia, tá? Pelo menos em órgãos públicos. E por fim, a terceira hipótese é a concessão do cartão, que é o que você salientou Mais no início. tranquilo. Exato. Hoje você tem o cartão aí, o Ticket, o Pluxi, o antigo Sodexo, né? Uhum. Então, essa é a maneira mais segura hoje de você acreditar e a pessoa utilizar de forma correta, até porque existem alguns freios também para a utilização do cartão, né? Sim. Porque a legislação hoje proíbe utilização com Bebidas alcoólicas, né? perfeito, exatamente. Então, é uma maneira também mais fácil de você controlar. Alguns supermercados ainda aceitam pagamento, né, em cartão em bebidas alcoólicas. Mas não é que na verdade, o que eles falam? Eles fazem ali, eles manipulam a informação, Gisele. Não sei se você já percebeu. Quando Não. você passa o cartão de alimentação, eles colocam como cartão de débito. Então dá a Sim. entender que você está pagando com o seu cartão de débito. E não Sim. sai a informação do Não cartão. como alimentação. Exatamente. Então é Uhum. isso que eles fazem para você ludibriar O sistema. manobrar o sistema ali e poder comercializar um produto que é proibido com aquele cartãozinho. Sim. Mas esse é o mais adequado que a gente entende e a maioria dos órgãos hoje aí também. Até porque tem alguns lugares que também aceitam uma alimentação como refeição, que também seria uma outra forma de manipular, né? Um restaurante que fica, por exemplo, dentro de um supermercado. Ele acaba aceitando esse cartão, que seria unicamente para Uhum. a alimentação, como refeição. Então, acaba sendo o pagamento da comida já preparada, né? E não a compra do alimento. Exatamente, exato, porque esse que a maioria recebe, que é o alimentação, assim como aqui na Japan também os trabalhadores recebem, ele tem essa intenção de substituir a cesta básica Sim. que era concedida antigamente. Uhum. Você lembra? Aqui na Japan mesmo no início, lá no Aí início já vinha tinha. uma caixinha com os alimentos básicos e Isso, tudo mais. exatamente. Uma vez por mês estacionava o caminhão da cooperativa próxima aqui e entregava para todos. É dessa maneira. Então são essas três formas. Então que a gente tem e só para deixar bem claro, evite o pagamento de dinheiro por conta dessas consequências que o órgão pode ter, passivos trabalhistas, né, principalmente, tá? E foque na concessão por vale, né? Dê o cartãozinho pro servidor, que ele é mais seguro também. Sim, para todos, né? Só não pode perder o cartão, né, gente? Aí Esquecer fica a um pouco. senha. Esquecer a senha, aí tem um pouco mais de problema.
Durante a sua fala, você já trouxe algumas observações em relação ao pagamento, né? Já deixou claro que o pagamento fixo não é o recomendado, né? Então, o ideal realmente é por dia trabalhado. É isso? Exatamente. Acabei ultrapassando as fases aí, mas é porque é necessário deixar Sim. claro isso. O caráter indenizatório precisa estar atrelado a essa concessão, tá? E essa concessão vinculada a dias de trabalho, valor fixo, é muito mais fácil o controle e não desvirtua esse caráter, tá? Uhum. O valor fixo, ele não tem, ele fica meio que sem parâmetros, não só para a concessão, mas também para efetuar qualquer desconto ou abatimento, Uhum. porque você não tem proporcionalidade nenhuma. Você concede valor fixo, por exemplo, de R$ 400 para um mês de 20 dias úteis e também para um mês que tenha 24 dias úteis, independente Uhum. dos feriados e domingos que tenha no mês. Sim. Então, não faz muito sentido. É por isso que a gente defende e aqui as orientações da GEPAN são sempre nesse sentido. Tratar sempre valor fixo por dia de trabalho. Eduardo, eu já tive conhecimento de um caso que a prefeitura pagava fixo em dinheiro na conta do servidor. Olha só a quantidade de riscos nesse pagamento habitual, inclusive em férias, que é o que nós vamos falar agora. Casos de férias, licenças, tem descontos? Exatamente. Quando nós iniciamos a nossa fala sobre a regulamentação em lei, é preciso que a própria norma já traga expressamente quais são as situações que serão concedidas, para quem será concedido e também as situações em que haverá o desconto, tá? Então, vamos aqui pensar em etapas. Nós temos, não é o assunto, mas vale lembrar. Muita gente pergunta assim: o agente comunitário de saúde pode receber vale? Bom, se ele for servidor público, ele pode. Se a lei disse que são servidores, pode. Mas aí o outro pergunta assim: mas o conselheiro tutelar pode receber vale? Bom, o conselheiro tutelar não é servidor público, ele é um agente, tá? Tá ali vinculado à administração, presta um serviço de importância, mas ele não é caracterizado servidor público. Então, por isso que a gente fala, o que a lei tem que dizer? Quem terá direito? Muitos às vezes nos questionam. O servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão tem direito ao vale. Aí alguém pergunta assim: mas e o secretário que é agente político tem? Então tem. Você percebe que quando você vai editar a lei, você tem que pensar em todas as hipóteses, porque depois você não pode depois ficar interpretando a lei onde não está escrito nela. Então é bom sempre pensar, avaliar, planejar e fazer a norma. Nada impede que a lei seja alterada com o tempo e algumas situações Algumas sejam... necessidades surgem, né? A lei ela é constante, né? Exato, ela Vai se aprimorando. vai se atualizando também, exatamente, perfeito. Então, esse é um primeiro ponto. O outro é a lei dizer, estabelecer que as ausências serão deduzidas da concessão. Como você bem trouxe, as férias, você trouxe aqui também as licenças, faltas. Quer dizer o quê? Que quando a pessoa não está em trabalho porque ela se ausentou por qualquer motivo, ou precisou levar um parente ao médico, acompanhar numa consulta, ou ela mesma foi por um tratamento, ou ela saiu de férias. Imagine só, daqui a pouco o servidor sai uma licença sem remuneração. Por vezes ela se estende por ano, por meses. Então, essas hipóteses que acontecem na administração pública, elas têm que estar definidas na lei e que elas serão um causador de desconto, de abatimento. Tá? Aí vai falar assim, mas como é que eu vou prever isso, já que a concessão é antecipada? Porque a gente sempre concede o vale antes de o mês começar. Então, a gente prevê que ele vai utilizar durante 20, 22 dias úteis, né, que é o nosso caso. Agora,
é possível que, ao receber integralmente, nesse mês que entrará em curso, ocorra uma falta, ocorra uma Sim. licença, por qualquer motivo ele não trabalhe, ou a prefeitura dê um ponto facultativo de última hora. Então, todas essas questões significam o quê? Que esse saldo que está lá no cartãozinho dele, ele não vai usar, teoricamente, porque ele não foi trabalhar. Lá no mês seguinte, quando for fazer a apuração da próxima concessão, você abate esses dias que Uhum. ele não utilizou no mês anterior. É basicamente essa regra, mas é importante que tudo isso esteja definido na lei. Sim. Eu acho que a palavra-chave é a indenização, né? Trabalhou, vai ser indenizado pelo dia trabalhado, né? Exato. E principalmente, Gisele, o valor, ele não é remuneração, tá? Ele não é Uhum. uma verba remuneratória. Sim. Ele é um benefício de caráter indenizatório. É um Uhum. benefício, é algo que o empregador está te dando além do salário que ele já te Sim. paga, para te ajudar a custear a alimentação enquanto você estiver fora de casa, ou fazer o rancho, né? Como a gente fala no Rio Grande do Sul, que é a compra mensal no mercado. Essa eu nunca tinha ouvido. É a primeira Aprender vez. mais um. Fazer o rancho. E me diga o seguinte, esse benefício, ele pode ser pago aos aposentados? Boa. Esse foi um assunto muito polêmico há algum tempo atrás, porque muitas prefeituras pagavam. E pagaram por muitos anos, até o Tribunal de Contas começar a apontar. Não foi verdade? Eu me recordo que aqui no município foi um burburinho gigantesco quando houve o corte desse pagamento aos aposentados. Já acabei falando, É, mas mas foi isso mesmo que aconteceu. Eu recordo muito bem, lembro até quem era o prefeito na época, e ele teve um problema com o Tribunal de Contas que determinou que ele suprimisse os valores aposentados. sim. Era coisa em torno de R$ 200 que era pago para cada pessoa, que ainda era valor fixo. Então as pessoas, quando iam para a inatividade, elas levavam o valor e recebiam durante esse período, né? Recebendo como aposentados. Porque aqui ainda a prefeitura aqui de Adamantina, lá atrás ainda, ela manteve muita gente que aposentava e recebia da prefeitura, Sim. sabe? Isso Uhum. é em decorrência também de um regime de previdência próprio que foi criado, depois foi extinto. Então muita gente aposentou naquele momento. Uhum. A prefeitura acabou absorvendo aquela galera e pagando por muito tempo. Quer dizer, eles não foram para o INSS. E, Uhum. por consequência, esse benefício aí, que foi instituído na época, foi estendido para eles também, irregularmente. O Tribunal de Contas começou a bater o pé, mas aí depois veio o STF, né? Esse STF decidiu, inclusive, numa súmula vinculante. Trouxe Uhum. até aqui a súmula 55, né, para vocês depois conferirem lá, que fala que o direito ao auxílio alimentação não se estende aos inativos, né? Então ali praticamente foi um marco ali, né? Uma data de corte, Uhum. definitivamente Onde se bateu o martelo e falou, todo agora não mundo tem mais exatamente dúvida. deixar. Aqui em Uhum. Adamantina, eu recordo que na época aqui houve uma manobra da administração. Parece que eles deram um jeito de incorporar aquele valor Para não no causar benefício um. para não ser retirado. Quer dizer, deixou de ser pago como vale alimentação, mas ele foi integrado ao É porque benefício de não uma é uma outra forma. medida muito política, né? Você cortar um benefício, você traz um desconforto para aquele agente político. Ele precisa que a população esteja satisfeita para ser reeleito. Então, tem toda essa preocupação também. Então, eles tentaram aquele jeitinho brasileiro, né, de É, trazer uma comodidade para todos, até porque não sai do próprio bolso, né, é algo público. é que Mas, exatamente, você tem razão nisso tudo, mas principalmente porque quando o gestor ele concede algo, aquele que está, o beneficiário, ele imagina que quem concede verificou a legalidade daquilo. uhum, Então, decidiu lá em parecer jurídico, pô, o processo passou pela Câmara, tem comissões, todo mundo sim, analisou. Quer dizer, eu recebo agora, aí você vai me tirar. uhum, Mas foi aprovado, me deram. Eu não estou recebendo aqui porque eu pedi e implorei. Aí, de repente, você tirar, aí tem esse problema político mesmo, principalmente. Mas também em cidades pequenas,
em que Faz o falta, valor, o dependendo, né? valor dos benefícios e salários não são altos, isso aí acaba impactando também Uhum. Na naquele salário aposentadoria, né? familiar, né? Toda, Aquela pessoa que trabalhou a vida toda, tinha uma certa dependência desse valor. Ah, por menor que ele seja, ele era computado, né, na renda familiar. Então, ser retirado também é difícil, né? isso tudo, tu percebe aí também, Gisele, que tudo isso vem a calhar na questão da concessão pelo cartão. Uhum. Porque a partir do momento que você concede com critérios explícitos e rigorosos pela lei, que ele é pelo dia de trabalho, aí vai receber um cartão, por óbvio, a pessoa quando vai para a inatividade, ela deixa de receber, deixa de Sim. ter aquele direito, porque ela já não atende mais os critérios da lei. Uhum. Então, você percebe que tudo isso vai nessa mesma linha de que a prerrogativa de quem tem o direito é exclusiva daquele que Que está está em na ativa. atividade, que está em Uhum. atividade. Então, hoje é vedado conceder para o inativo. Se tiver alguém que está concedendo, recomenda-se que a administração tome providências imediatas aí para não ter problema com o Tribunal de Contas e também com o Poder Judiciário. Sim. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar. O assunto é muito extenso, tem uma série de particularidades. Cada município tem as suas particularidades também, né? Nós comentamos aqui sobre o que a gente conhece aqui no nosso município, de onde está a sede da empresa. Mas a última pergunta é o seguinte: quais são os cuidados, então, que o gestor deve evitar? Deve ter, né, para não causar problemas ao conceder o vale alimentação. Bom, primeiro ponto, Gisele, é aquilo que nós estamos falando desde o início. É ter uma Sim. lei expressa, que não gere dúvidas, seja clara quanto à concessão, quem tem direito e tudo aquilo que nós já falamos. Esse é o primeiro ponto importantíssimo, até porque sem uma lei, não se fala em concessão, tá? Uhum. Ninguém vai lá dar um cartãozinho para alguém sem que tenha uma lei amparando isso. Então, especificando todo isso aí, quem terá o direito, as condições, isso tudo evita que alguém não receba sem o respaldo da lei. Aquilo que nós falamos anteriormente, o exemplo que eu dei. Eu posso, nos clientes nos questionam, eu posso conceder para o conselheiro tutelar? O que a gente faz com uma empresa técnica e de consultoria? A gente pede à empresa, ao nosso cliente que envie a lei. Porque essa é a base de tudo. Então, o que está na lei? Está que o conselheiro pode receber ou não? Se não está, não pode. Então, é Uhum. simples assim. Então, estabelecer essas regras, isso ajuda bastante na tomada de decisão do gestor e evita a conceder a quem não tem direito. E estabelecer o valor razoável. Aqui a gente entra na questão do valor diário. Uhum. Hoje a gente sabe que o custo da alimentação aumentou bastante, então a gente tem noção hoje que a cesta básica aumentou, o custo da comida no restaurante também aumentou, então tem que ter essa sensibilidade e você não vai estabelecer hoje R$ 15 por dia. Você vai ter que Uhum. estabelecer um valor diário aí que vai ser de 30 pilas aí para cima. Da mesma forma que se for pensar num vale alimentação, pensando na cesta básica, então você tem que ver quanto que está a cesta básica Sim. e dividir pelaquela quantidade de dias do mês e estabelecer. Mas sempre focando no valor fixo, tá? E Uhum. sempre para manter esse controle e transparência dos valores, tá? Então, nesse caso, aí a gente sempre bate nessa tecla, evita o pagamento fixo, até porque a gente percebe, e talvez o nosso ouvinte internauta aqui também já deve ter visto algum caso parecido, as pessoas que pagam em valores fixos, elas tendem a querer usar esse valor como uma manobra de você dar aumento para o Uhum. servidor. Uhum. Porque muitos têm em mente, né, uma visão equivocada. Como o valor não tem incidência, não entra no gasto com o Sim. pessoal, não incide em cargos, não reflete em férias e 13º, eles pensam que então vamos pagar um valor alto. Já que a gente não pode mexer muito no salário,
por conta de todos os reflexos e tudo mais. Uhum. Então eles acabam pegando ali e dando um boom no Vale Alimentação. Então tem muita gente que pensa dessa maneira. E é uma maneira errada de pensar, por tudo isso que nós falamos aqui. O Vale, ele não é remuneração. Ele não deve ser pensado assim. E quem toma essas atitudes pode cair do cavalo uma hora. Porque, como nós dissemos, se ele paga em dinheiro, ele reflete em cargos trabalhistas e previdenciários, possivelmente em reflexos. Daqui a pouco ele imaginando que está fugindo de uma regra, ele está entrando nela indiretamente. Porque, numa hora ou outra, o próprio servidor poderá reclamar. É, porque ele sai prejudicado, né? Não, o servidor vai no sindicato dele e fala assim, tá certo, isso aqui não deveria incidir. De repente o sindicato intervém em nome do servidor e aí você viu, dá direito para um, o outro já tem, e daqui a pouco vem um grupo todo. Então não é uma maneira Já correta. trabalhista, né? Exatamente, aí vem todo aquele passivo, e tudo isso pode ser evitado, tá? Seguindo todas essas regrinhas que nós trouxemos aqui, que é lei clara, específica, valor fixo e uma autorização de concessão por meio de vale. O vale é aquele cartãozinho magnético que as pessoas usam tanto em restaurante, posto de gasolina, ou supermercados credenciados, tá? Essa é a maneira mais correta e que pode evitar qualquer problema para o gestor. Para ficar tranquilo, sem dor de cabeça, nós já temos a receita aqui, as instruções foram passadas. Eduardo, agradeço a sua disposição, agradeço a sua aceitação pelo nosso convite. Eu espero contar com você em uma próxima oportunidade para que a gente debata mais assuntos, tá bom? Legal, Muito Gisele. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço a todos pela audiência aí, todos que vão assistir agora conosco. Deixa aí seus comentários depois logo que nosso programa for publicado. Se você tiver alguma dúvida, coloque os comentários lá, façam críticas, se for o caso, coloquem o que vocês fazem nas suas cidades, de repente, perguntando se está certo ou errado. A gente vai lá trocando uma ideia, tá? Eu agradeço mais uma vez aqui vocês, nosso GPANcast. Muito obrigada. Eu espero revê-los em um próximo episódio. Como o Eduardo mesmo mencionou, coloquem suas sugestões de temas. Nós estamos ansiosos em interagir e participar também das necessidades de vocês. Aguardo vocês em outros episódios. Compartilhem também esse com os colegas, os amigos de trabalho. Curtam a nossa página, ativem o sininho de notificação. A GPAN agradece a todos vocês e até uma próxima do nosso GPANcast, o podcast do servidor público. Até mais! GPANcast, o podcast do servidor público.